Jurista Bangula Kemba considera inconstitucional artigo 7º do novo Código Penal. Presidente da República aprova mais um orçamento, desta vez de 50 milhões de euros para a construção de hospital no Bailundo. Afeganistão registra aumento de vítimas civis no primeiro trimestre de 2021 face ao conflito militar. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Ora, bom dia, seja muito bem-vindo. É sexta-feira, vamos às notícias. O jurista e docente Bangula Kemba considerou esta quinta-feira, durante a conversa de penal e processo penal realizado pelo Instituto Superior Solancente, localizado na província do Ambo, que o artigo 7º, que determina o modo de ação judicial no âmbito das contravenções, bem como o artigo 142 do novo Código Penal, como inconstitucionais. Mas, de resto, destacou que o país tem hoje um bom Código Penal. Se olharmos para o princípio da novidade, se olharmos para a dignidade da pessoa humana em que se assenta o Código e também olharmos para a finalidade das penas, não há dúvida que temos que ter a coragem intelectual de dizer que o Código novo é um Código bom. Eu sempre digo isto, é um Código bom, não é um Código muito bom, nem sequer um Código excelente, mas é um Código bom porque, na verdade, ele veio substituir um Código que tinha uma vigência de mais de 130 anos. E, por esta razão, entendo que, de facto, há aqui um bom princípio para começarmos a construir um direito penal novo, diferente daquele que vigorou durante mais de 130 anos. Portanto, significa que o princípio da novidade, a dignidade da pessoa humana em que assenta a base estrutural do Código, e também se olharmos para a finalidade das penas, que são elementos estruturantes de qualquer elaboração normativa, e quando estamos a falar aqui em matérias penais incriminadoras, não há dúvida que temos esse aspecto positivo. Eu farei a abordagem olhando de forma sequencial para alguns artigos do Código. O primeiro artigo que trago aqui à reflexão é o artigo 7º, que diz respeito às contravenções. Então, primeiro dizer que o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º, relativamente à aplicação da lei penal no tempo, no espaço e até mesmo o princípio da legalidade, não vejo problema algum em termos dogmáticos. Antes de mais, entendo que tem algum rigor científico bom, na medida em que vem de facto clarificar e também estruturar alguns aspectos que eram como que omissos em termos de compreensão. Em relação ao artigo 7º, diz respeito às contravenções, tanto este artigo, como já tenho estado a dizer, Este artigo, como tenho estado a dizer, portanto, ele peca pelo seguinte. Primeiro é que não faz sentido o legislador ter reconsagrado as contravenções. Portanto, as contravenções são infrações de natureza penal, constavam do Código Velho. Infelizmente, o legislador trouxe-os de novo no Código Novo, passa aqui a repetição, para além de ter consagrado no Código Penal, criou um regime processual novo, que criou um processo contravencional específico em relação às contravenções, e entendo que aqui, de facto, há um retrocesso, e este retrocesso está muito ligado com o que está previsto na Constituição, refiro-me ao artigo 165, a linha T.
Portanto, o artigo 165, a linha T da Constituição, o que faz é efetivamente consagrar um ilícito de mera ordenação social. Portanto, o ilícito de mera ordenação social, como sabemos, tem um ilícito substantivo, assim podemos considerar que são as contraordenações. Significa que o legislador, no lugar de legislar sobre contravenções, o que devia legislar é sobre contraordenações. E este é um problema que já vem desde 2010 e particularmente 2011, a altura em que foi aprovada a Lei 11/12, que é a lei das transgressões administrativas, que na verdade aquela lei deveria já ser, na altura, uma lei das contraordenações. E, sequencialmente, no Código Penal, teríamos então consagrada as contraordenações e não as contravenções como aqui estão estabelecidas. Portanto, o que significa, em tese, entendo que o artigo 7 e o artigo 142 são inconstitucionais porque violam a Constituição, violam o primado que está previsto na Lei-Mãe, que é o artigo 165, número 1, a linha T, por o que não corresponde o mesmo. Isso depois tem implicações muito práticas e dar aqui 2 exemplos apenas. O primeiro exemplo tem a ver com as infrações de natureza rodoviária. Ora, significa que as infrações do Código de Estrada, à luz do Código Penal e do Código de Processo Penal, passam a ser da responsabilidade do Ministério Público e do Tribunal. Tanto significa que a Polícia Rodoviária, tanto desde fevereiro de 2021, a altura em que entrou em vigor o novo Código Penal, o novo Código de Processo Penal, tanto dia 12, tanto são entidades incompetentes para aplicar multas por infrações rodoviárias. Porque essas infrações são contravenções e as contravenções, do ponto de vista dogmático, são infrações de natureza penal e não pode ser aumentada a administrativa a aplicá-las, muito menos a fiscalizá-las. O outro exemplo tem a ver com as infrações económicas que constam da Lei 6/99, que é a Lei das Infrações contra a Economia. Há ali uma parte que é relativa às contraordenações. Se houvermos também que a responsabilidade de aplicar as multas é da competência de entidades administrativas, portanto, a partir do novo Código, passa a ser do Tribunal, passa a ser do Ministério Público em relação à instrução do processo e depois o juiz para aplicar a multa. O que significa que a ANESA, que é a nova entidade que foi criada para fiscalizar essas matérias, tanto não pode ir numa cantina, encontrar, por exemplo, produtos que não têm fixado o preço, ou o comerciante que não tem balança, à luz, antes desse código, a competência de aplicar as multas era desta entidade, mas agora, a partir deste código, significa que tanto o Polícia apenas ou a ANESA faz a autuação, depois o processo é remetido ao Ministério Público para instruir aquele processo cujo objeto é a falta de fixação de preços nos produtos, e depois o juiz é que vai aplicar a multa por infração rodoviária, a multa por esta questão. Portanto, reparem, eu acho que o microfone não está em condições. Portanto, reparem o retrocesso que isso tem em submeter uma infração rodoviária de passar o sinal vermelho ou violar uma linha contínua, enfim, submeter isso a um Ministério também e num contexto em que se diz que temos poucos magistrados do Ministério Público e também poucos magistrados judiciais. Portanto, não há... Por sua vez, o também jurista e docente Benja Satula fez anotações positivas sobre o novo Código de Processo Penal, mas sublinhou que o legislador perdeu uma oportunidade de fazer um acolhimento infraconstitucional de muitos princípios que considerou bons, à semelhança, segundo o mesmo, do que fez Moçambique e Cabo Verde. Quero fazer aqui 2 notas prévias, uma positiva e outra negativa. E vamos deixar depois que o diálogo possa gerar o seu próprio efeito. A primeira nota negativa que eu quero fazer é que, de facto, o legislador perdeu a oportunidade de acolher no Código de Processo Penal, no fundo, um acolhimento
constitucional de todos aqueles princípios da Constituição Processual Penal que estão no artigo 1º, no artigo 29, no artigo 72, no artigo 63, no artigo 65 da Constituição. A exemplo do que fez Moçambique, a exemplo do que fez Cabo Verde, é sempre bom lembrar quais são os fundamentos do processo penal no próprio Código de Processo Penal. Assim, seria de facto de acolher uma solução em que o legislador pudesse ter acolhido o princípio do processo justo e equitativo, ou a presunção da inocência, o princípio da ampla defesa, o princípio da não autoincriminação, o princípio, o dever de fundamentação das decisões e tantos outros princípios, o princípio da celeridade processual, tantos outros princípios que estão na Constituição Processual Penal que não foram acolhidos. Esta é uma nota formal, negativa, que de facto não significa que o Código perde valor por isso, porque nós sempre podemos ir à Constituição, buscar estes princípios, mas seria uma solução legislativa formal ser acolhido. A segunda nota é uma nota positiva, que é uma nota material, que é desde 1979, com a entrada em vigor do Estatuto Orgânico do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República, aprovado pelo Comitê Central, na altura do MPLA, Partido do Trabalho, nesta altura, que foi extinta a intervenção de uma figura fundamental na instrução preparatória, que é a figura de juiz de instrução. Como sabem, na versão do Código de 29, o juiz de instrução está lá, e ele começou justamente a desaparecer com as alterações que nós fizemos em 79 e daí em diante retiramos o juiz de instrução, na instrução preparatória. Ora, então é uma nota positiva olharmos para este código quando traz o juiz de garantia com poderes específicos na instrução preparatória. E esta nota vai para além, porque como nós sabemos, durante muito tempo, a justificação que foi dada, e tinha sido esta justificação do primeiro Procurador-Geral da República Popular de Angola, em 79, que era o facto de que nós tínhamos mais procuradores que juízes. Por isso mesmo era preciso reduzir, era preciso ampliar o poder de cognição e de intervenção do procurador em instrução preparatória e reduzir o juiz à fase de julgamento. Só que esta opção continua a mesma. Continua a mesma porquê? Porque, como devem ser apercebidos, foi lançado a abertura de um concurso agora, num concurso ordinário, para 200 magistrados, sendo 100 do Ministério Público e 100 candidatos para a magistratura judicial. Ora, se nós temos no país mais procuradores que juízes, então seria bom invertermos a situação. Ou seja, seria bom que neste concurso de admissão também pudéssemos admitir mais candidatos a juízes e menos candidatos a procuradores, que já estão em maior número que os juízes. Prova disto é que, do meu ponto de vista, e interpretando já agora o artigo 7º, artigo 4º da lei que aprova o Código de Processo Penal, a tal transitoriedade do juiz de garantias, ou seja, enquanto não for instituído juiz de garantia, as funções previstas no Código para o juiz de garantia são exercidas pelo Ministério Público. O que eu digo é o seguinte, se eu estou a preparar um código de processo penal, que eu sei que vou introduzir um elemento novo, juiz de garantia, e que sei que, em tese, poderei precisar 300 juízes para cobrir toda a extensão do território nacional, eu devo, em paralelo a esta solução, devo começar a preparar as condições de infraestrutura e as condições de recursos humanos para que, no dia em que o Código entrasse em vigor, os juízes estivessem em funcionamento. A verdade é que, quando eu olho para o artigo 4º, só percebo uma coisa. Não há, nunca houve, e provavelmente nos próximos tempos não haverá, interesse genuíno
dos poderes instalados para que o juiz de garantia pudesse funcionar efetivamente na República de Angola. E isto é claro. Eu vos vou contar aqui um episódio, porque, como sabem, provavelmente houve aqui no AMBO uma formação sobre o Código Penal e o Código de Processo Penal, como sabemos. Eu fiz parte da subcomissão técnica que aprovou, que discutiu as opções e as soluções do Código Penal. Já não fiz, abandonei, já não fiz parte da subcomissão que aprovou o Código de Processo Penal. Por quê? Porque no primeiro diálogo que tivemos sobre as bases do Código do Processo Penal, foi-me dito por um magistrado do Ministério Público, que era membro da comissão, e estou a falar de um procurador-geral adjunto, não estou a falar de um procurador da República, que me disse: o senhor e o seu professor Grandão Ramos têm estado aqui a tentar opções que nós já temos orientação política de como é que há de ser. O procurador vai continuar a aplicar as medidas de coação. E isto não vai mudar, porque isto é uma opção política. Pronto, e é o que eu disse. Muito obrigado, Chotor, porque se já há uma opção política para isto, não preciso cá estar para discutir absolutamente nada. E a partir daquela altura, abandonei a subcomissão técnica. Era o jurista e docente Benja Satula, que falava nesta quinta-feira no Instituto Politécnico Superior Sol Nascente durante a conversa de penal. Entretanto, este é um assunto que vamos continuar a desenvolver nos próximos serviços noticiosos, dado que, para além de Bangula Kemba e Benja Satula, o evento contou também com a preleção do também jurista Elísio José Sacoge, que abordou sobre a proibição de provas e nulidade processuais. E seguimos com esta. O Presidente da República, depois de ter autorizado há pouco mais de um mês uma despesa de 4,5 milhões de dólares para a conclusão do projeto da Umbala do Bailundo, acaba de autorizar um ajuste direto que vale mais de 50 milhões de euros para a construção de um hospital naquele município. O texto do decreto, segundo o Novo Jornal, refere que o procedimento de contratação simplificada é devido às condições inadequadas de funcionamento, acomodação e assistência médica aos doentes a nível das unidades sanitárias, o que compeliu a necessidade imperiosa de se construir e garantir o apetrechamento de hospitais e serviços de apoio aos mesmos, em virtude da urgência no asseguramento da continuidade dos serviços hospitalares e melhorar a assistência e o acompanhamento médico aos doentes. No decreto presidencial é delegada a competência à Ministra da Saúde para a aprovação das peças do procedimento verificação da validade e legalidade de todos os atos praticados, adjudicação das propostas para a celebração dos contratos, incluindo a sua assinatura. De referir que no início de março, João Lourenço aprovou uma despesa para a reabilitação, apetrechamento e conclusão do projeto da Umbala do Bailundo no valor de 2,8 mil milhões de kwanzas. As obras de requalificação da Umbala do Bailundo, no município do Bailundo, no Ambo, entregues às empresas Finban e Omatapalo, paralisadas há 5 anos por razões financeiras, abrangem a construção do Palácio do Rei, 35 residências para os seus assessores e os túmulos onde repousam os corpos dos reis Katiavala e Equique II e IV. O número de vítimas civis do conflito afegão aumentou 29% do primeiro trimestre de 2021, face ao mesmo período do ano passado, apesar do processo de paz em curso, indicou hoje a missão de assistência da ONU no Afeganistão. O relatório documenta um total de 1.783 vítimas civis,
cerca de 573 mortos e 1.210 feridos nos confrontos entre janeiro e março, um aumento de 29% que se atribui a combates terrestres, a bombas improvisadas e aos assassínios dirigidos que ocorrem quase diariamente. Estes ataques seletivos, dirigidos principalmente contra ativistas, acadêmicos, jornalistas ou políticos, são responsáveis por 19% do total de vítimas. O relatório assinala igualmente um aumento de 37% no número de mulheres mortas e feridas e uma subida de 23% no número de menores em comparação com os dados do primeiro trimestre de 2020. O número de civis afegãos mortos e mutilados, especialmente mulheres, crianças, é muito preocupante. Está assim contada esta edição da Síntese Informativa. Obrigado pela audiência. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Bom dia, bom resto de sexta-feira. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.